Olá, eu vou resolver essa questão sendo x o raio do círculo inscrito no setor circular de 90 graus e raio R. Então, observando as alternativas, o problema aqui é que relaciona o raio do círculo inscrito no setor circular com o raio do setor circular, ou melhor, que coloca o valor do x em função de R. Para fazer essa questão, eu vou fazer um esboço aqui do setor circular primeiro. E aqui eu fiz os raios, lembrando que, conforme questão, é um setor circular de 90 graus. Então, o ângulo central vai ter 90 graus. E aqui eu vou fazer o arco do setor circular. Pronto. O raio do setor circular tem medida R. Agora eu vou traçar aqui o círculo escrito no setor circular. Aqui eu vou imaginar o centro do círculo escrito. O círculo escrito no setor circular, ele toca em apenas um ponto no arco. Vou imaginar esse ponto aqui. E também ele toca em apenas um ponto, o círculo, nos raios do setor circular. Aí um ponto vai ser aqui e o outro ponto vai ser aqui. Ou seja, os raios do setor circular, eles são tangentes ao círculo inscrito. Aí, traçando o círculo escrito, aí está aqui. Agora eu vou fazer o raio do círculo inscrito. O raio com a tangente forma um ângulo de 90 graus. Veja esse quadrilátero. Ele já tem 3 ângulos retos. O quarto também vai ser um ângulo reto, ou seja, vai ser um ângulo de 90 graus. Esse quadrilátero, portanto, vai ser um retângulo. O raio do círculo escrito tem medida x. Como os lados opostos do retângulo são congruentes nesse caso, então concluímos que esse retângulo é um quadrado. Eu vou traçar o raio do setor circular dessa forma aqui. Veja que
Esse pedaço aqui é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, eu posso colocar ela em função de x, da seguinte maneira. Aqui tem um triângulo retângulo, a metade do quadrado. A diagonal é o lado oposto ao ângulo de 90, então é a hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras é o seguinte: o quadrado da hipotenusa, então a diagonal ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Os outros dois lados são os catetos. Então, x ao quadrado e x ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual. Fazendo a soma, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Eu coloco raiz quadrada em cada lado da igualdade. Aí aqui, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Aí eu posso fazer o mesmo aqui nesse produto, extrair o x. Aí fica x e só o 2 dentro da raiz. Aí a diagonal era igual o x vezes raiz de 2, ou seja, a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Como esse segmento de verde é o raio do setor circular, que tem medida R, e esse outro pedaço aqui é o R, ou melhor, é o X. Aqui é o X, onde eu contornei de preto. Aí esse pedaço aqui da diagonal é R menos o X. Aqui, ó. R menos o X. Aí eu vou substituir a diagonal por isso. R menos o X. É igual a X vezes raiz de 2. Agora é só desenvolver os cálculos para achar o X em função de R. Eu vou trocar a igualdade aqui, colocar o X raiz de 2 no primeiro membro e o R menos X no segundo membro da igualdade. Aí vai ficar x raiz de 2. Aí esse menos x eu passo para o primeiro membro da igualdade, fica mais x. Aí no segundo membro ficou só r. Eu tenho que deixar x no primeiro membro. Aí eu tenho essa soma. Eu vou fatorar ela, deixar em um produto. Aí o fator comum dessas duas parcelas é o x. Aí vezes, abre o parênteses. Na primeira parcela sobrou raiz de 2 e na segunda, 1. Porque x dividido por x é 1. Essa parte, raiz de 2 mais 1, está multiplicando com x. Eu vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Aí vai ficar dessa forma.
Como tem raiz quadrada no denominador, eu preciso tirar ele. Aí eu preciso fazer a racionalização. Aí, para racionalizar, é só multiplicar o raiz de 2 menos 1 no numerador e no denominador também o raiz de 2 menos 1. Aí aqui vai ficar R vezes raiz de 2 menos 1. Agora, aqui eu tenho um produto notável, essa multiplicação. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí vai ser igual o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Aí, R vezes raiz de 2 menos 1. Aí aqui, raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Menos 1 ao quadrado é 1. R vezes raiz de 2 menos 1. E aqui ficou 2 menos 1, que é 1. Então, quando o denominador é 1, não há necessidade de colocar ele. Aí vai ficar R vezes raiz de 2 menos 1. Aí, analisando as alternativas, tem a letra E. O x é igual a R vezes raiz de 2 menos 1.